Olá, turma. Aqui é o professor Pedro Aleixo. Vamos iniciar doenças miocárdicas. Como é que acontece o envolvimento do miocárdio nas doenças do coração? Ela pode acontecer dentro dos cenários de doença isquêmica e hipertensiva, né? Dentro de algumas outras doenças sistêmicas, como doença reumática. Aqui nessa aula a gente vai ver miocardites, então, inflamatórias, infecciosas e não infecciosas, e vamos ver as cardiomiopatias ou miopatias, né, não inflamatórias, primárias e secundárias. Essa primeira parte, então, a gente inicia com miocardites. Como é que acontece a frequência? Como é que é a frequência de miocardites na população? Não é tão incomum assim, tá? Pode acometer pacientes em qualquer idade e uma incidência aproximada, estimada, é de acometer cerca de 1 a 4% da população. Essa incidência populacional é retirada principalmente de estudo com necrópsias. Como é que a gente pode classificar as miocardites? A gente pode classificar ah, as miocardites como acometimento intersticial ou parenquimatosa, quando a inflamação acontece principalmente pelo interstício ou diretamente nas fibras musculares, né? Seria a parte parenquimatosa. A gente pode classificar como tipo específica granulomatosa ou inflamatória não específica, ou a gente pode classificar também quanto à duração dessa miocardite, num cenário mais agudo, né, num cenário mais crônico e aquele que a gente não consegue muito individualizar, então entraria naquela categoria de tempo mais subagudo, tá? Então, resumindo, a classificação etiológica das miocardites vão ser basicamente de origem infecciosa. Então, aí vem as miocardites virais, as miocardites bacterianas, as miocardites granulomatosas, sifilíticas por protozoários, eumintos, fungos, né? São os principais agentes infecciosos. A gente tem uma miocardite dita idiopática, né, ou de Fiedlers, né, que comumente tem um quadro granulomatoso. A gente tem uma miocardites associado às doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, poliarterite nodosa, esclerodermia. E a gente tem um outro grupo mais uma miscelânea assim de causas de miocardite, onde entram agentes físicos, químicos, drogas, né, agentes imunológicos e alguns problemas de metabólicos ou hemodinâmicos. As miocardites infecciosas, então, como é que elas vão atingir né, ali o miocárdio? Pode acontecer por uma invasão direta do agente, do microorganismo, né? Ou pode acontecer por as toxinas estarem na circulação e atingir então o miocárdio, tá? Macroscopicamente, quando a gente pega um coração acometido por uma miocardite extensa, né? Esse coração geralmente vai estar flácido e pálido, tá? Ele não vai ter aquela consistência mais usual do coração. Na microscopia, a gente vai ver aquelas alterações de um cenário mais agudo, né, onde a gente vê edema no meio dos miócitos, a gente vê um infiltrado, né, mais rico em neutrófilos nessa fase, vamos dizer, aguda ou
né? Se já tiver numa fase mais crônica, onde tem dano tecidual ali, depois de uma necrose, por exemplo, daí já vai passar a predominar, né, os estiócitos e os linfócitos ali para iniciar algum processo de reparo. Qual é a clínica básica, né, da miocardite infecciosa? São arritmias, principalmente, né, até num cenário agudo, assim, rápido, né, numa insuficiência cardíaca aguda, né, podendo levar até a morte súbita. A miocardite infecciosa de origem viral, né, a gente pode ter uma miocardite viral por influenza, poliomielite, Epstein-Barr, hepatites, né? Tem uma série de vírus, então, que podem, acometer o miocárdio, né? Recentemente, até o novo vírus, né? O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né? Tem uma descrição de alguns casos, né? Com alguma miocardite infecciosa, né? Temos que esperar para ver se essa infecção, né, essa miocardite realmente está relacionada a esse vírus, teve alguma influência, né, na morte, nos óbitos desses pacientes nesse cenário do coronavírus. Existem algumas estimativas que 5% das infecções virais podem, né, ter algum cenário de miocardite. E como é que aparece a miocardite nesses cenários de virais, né? Geralmente, né, após a infecção viral, uma semana após, ou alguns dias, né, após a virose, né, vem o quadro de miocardite, tá? Nas supurativas ou bacterianas, né, as principais são os estafilococos e o strepto, né? O acometimento, então, pode ser por via hematogênica ou por uma endocardite, né, que se estende para o miocárdio, né, em decorrência da endocardite, então surge a miocardite associada. Né? Muitas vezes essas bactérias piogênicas, então, podem fazer alguns abscessos aí dentro desse miocárdio. Microscopicamente a gente consegue observar isso aí. Outra forma de acometimento é por toxinas de bactérias, como na difteria, febre tifoide e o pneumococo, tá? As toxinas são liberadas à distância e através da corrente sanguínea vão e acometem o miocárdio também. A granulomatose, então, por tuberculose, né, e outros agentes, né, pode entrar no diagnóstico diferencial, então, com a sarcoidose, né, e outras miocardites granulomatosas, né, principalmente a idiopática. A sífilis também pode acometer o miocárdio, né, geralmente é na sífilis terciária, então com presença de lesão granulomatosa, né, eventualmente, raramente, então uma sífilis primária pode dar uma miocardite, mas de um caráter não específico. A rickettsia também pode dar miocardite, né? Rickettsia, bactéria responsável pela febre tifoide, né? Que tem como hospedeiros alguns insetos, como carrapato, pulgas, né? Pode acometer, então, através do sangue, chegar e atingir o miocárdio. Caracteristicamente, então, a inflamação associada é uma inflamação rica em eosinófilos. Protozoários também podem acometer o miocárdio, como o trypanosoma cruzi da doença de Chagas, o toxoplasma na toxoplasmose, né? Na micro a gente vê um predomínio de plasmócitos. Nas verminoses, então, nos eumintos, né? A gente tem o Echinococcus granulosus, responsável pela formação dos cistos hidáticos, né? E a trichinelose. Nos fungos, a gente vai ter aí Cândida, né? O Aspergillus,
a blastomicose sul-americana ou coccidioidomicose, né? E também a histoplasmose. Na microscopia, então, dentro do cenário de cada uma, pode ter uma nuance para um lado ou para o outro, né? Se é uma bacteriana, a gente pode ter mais neutrófilos. Se é sifilítica, a gente pode ter mais plasmócitos. Dependendo de um cenário mais crônico, mais linfócito. Mas se caracteriza como? Por essa infiltração intersticial aqui, ó, pelos leucócitos, né? Pelas células inflamatórias dissecando então as fibras musculares, indicando que tem uma inflamação acometendo o miocárdio, né? Aqui à direita, então a flecha indicando, e mais onde eu estou indicando aqui, o infiltrado inflamatório, então agredindo também, né, algumas fibras musculares. Aí, destacado. Na miocardite idiopática de Fielder, então é geralmente um diagnóstico de exclusão, né? A gente vai algumas vezes observar esse diagnóstico e fechar só na autópsia, né? Mas é uma miocardite de um caráter rapidamente progressivo, né? Que algumas vezes pode levar então à morte súbita. Caracteristicamente, na microscopia, a gente vai ter um infiltrado, né? Difuso, mais um caráter misto, mas muitas vezes tem essas células gigantes, alguns estiócitos epitelioides, então formando algumas estruturas tipo uns granulomas, né? Mas de um caráter menos específico, assim, né? Não se parece tanto quanto uma tuberculose, né? Ou uma sarcoidose. Então, ah, é um infiltrado granulomatoso, mas de caráter não específico, que a gente vai observar nesse tipo de miocardite, onde o diagnóstico é feito por exclusão. Nas miocardites, então, em doenças reumáticas, né? Doenças do conjuntivo, a gente vai ter os principais sendo a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a poliarterite nodosa, a dermatomiosite e a esclerodermia. Né? Cada um vai ter a sua patogênese, né? Por exemplo, no lúpus a gente vai ter depósito de complexo imune, né? E aquela reação inflamatória que esse complexo imune desencadeia, né? Ah, desenvolvendo a miocardite. Nas miocardites por agentes físicos, temos então por algum tipo de contusão, pode ser até alguma cirurgia cardíaca, né? Ou tratamento com radioterapia. Alguns agentes químicos já conhecidos a causar miocardite são o arsênio, fósforo, o monóxido de carbono. Drogas, então, as fenotiazinas, sulfamidas, as catecolaminas, a cloroquina, né, e hidroxicloroquina, alguns agentes imunológicos dentro de cenários de miastenia graves, ataxia de Friedreich, algumas distrofias musculares. E alterações metabólicas, como uma uremia ou hipocalemia, e dentro também de um cenário de choque, né? A gente pode cursar então com miocardite. Recentemente, então, com o uso da cloroquina, né, em pacientes com o novo coronavírus, né, com a doença do Covid-19, né, está descrito um efeito colateral desse medicamento que está sendo utilizado. Ele é bem raro, né, esse efeito colateral, mas, né, dependendo da dose, não usada adequadamente, essa droga pode levar a uma toxicidade, né, nas fibras musculares cardíacas. Aqui no lado esquerdo a gente vê fibras normais
E aqui do lado direito, então, a gente vai ver toda essa degeneração das fibras musculares, dos miócitos aqui. Vocês veem que eles estão vacuolados, degenerados, né? Vocês viram na patologia geral, essas alterações degenerativas que a gente pode ver na microscopia. Agora, vamos seguir para a parte 2, as cardiomiopatias. A gente vai dividir as cardiomiopatias, então, em primária, quando a causa é desconhecida, e secundária, quando a causa é conhecida, né? Por exemplo, um alcoolismo, né? Ah, na primária, então, algumas causas que eram desconhecidas há um tempo atrás, né, já foram elucidadas. Então, nessa cardiomiopatia primária, a gente vai ter já algumas com causas conhecidas aí. Classificando as primárias, a gente vai ter a cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia hipertrófica, né, obstrutiva ou não obstrutiva. A gente vai ter a cardiomiopatia restritiva, né, ou aquela infiltrativa, onde a gente tem algo permeando, né, ali por entre as fibras musculares. Mais uma vez aqui, um mapa mental para ficar fixado, as categorias patogênicas, né, das cardiomiopatias primárias. Aqui uma ideia da patogenia, sempre comparando com o coração normal. Né? Na cardiomiopatia dilatada, a gente vai ter então as luzes, né, dos átrios e dos ventrículos dilatados, né? Ah, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente vai ter um espessamento assimétrico, né, do músculo cardíaco. E na cardiomiopatia restritiva, então a gente vai ter algo infiltrando por entre as fibras musculares, né, impedindo a contração e dilatação adequada, contração e relaxamento adequado, né, do músculo cardíaco. Entrando em cada uma agora, na dilatada, então, né, ou congestiva, a gente vai ter uma congestão vascular pelas câmaras dilatadas, né, o sangue vai acumulando de forma retrógrada, vai então fazendo uma congestão vascular, né? Quais vão ser os principais sintomas? Os sintomas de uma insuficiência cardíaca progressiva, tá? Acomete então principalmente adultos, né? E o prognóstico ah, é ruim em 5 anos. Alguns estudos, né, investigam a etiologia então dessa cardiomiopatia idiopática dilatada, né? Alguns estudos indicam infecção viral pelo Coxsackie-B, né? Alguns já entraram na linha de investigação de dano por drogas, né? Como algumas antraciclinas. Algumas mutações e algumas proteínas já têm alguma correlação, então mutações em troponina, actina. Relação com álcool, então com etanol, né? Ah, e também no periparto ali, né? Algumas dessas cardiomiopatias dilatadas surgem então ali no periparto, então tendo alguma suspeita de relação. E na macroscopia, na patologia, como é que a gente vê a cardiomiopatia dilatada? É bem tranquilo de ver, a gente vai ver um aumento do tamanho das câmaras cardíacas, o coração fica num aspecto mais globoso e não tão piriforme, né?
Geralmente a gente vai ter trombos nas paredes, né, pelo aquele turbilhonamento do sangue, por essa alteração das câmaras. Na microscopia, né, não tem um achado muito específico, principalmente então a gente vai ver algumas alterações adaptativas, como hipertrofia e atrofia de alguns conjuntos de fibras, né? Algumas alterações degenerativas, né, vacuolização, né? Ah, e também pode ter algum grau de fibrose e infiltrado mononuclear intersticial. Na hipertrofia idiopática, na cardiomiopatia hipertrófica idiopática, então a gente vai ter um aumento assimétrico do coração. Esse tipo de alteração está muito associado com estenose subaórtica e também com a doença de TIR, né, aquela doença dos atletas jovens que tem uma morte súbita. Então esse achado está bem descrito nesses tipos de atletas, né? Esse patologista inglês descreveu essa condição nos atletas, né? Esse patologista também, por exemplo, fez a autópsia do Bruce Lee na época e achou alguns achados, né, que foram descritos no coração também. No geral, então, esse tipo de cardiomiopatia, ele surge em pacientes entre os 25 e 50 anos de idade e geralmente não tem nenhum sintoma prévio, né? O indivíduo geralmente tem algum estresse físico e se inicia então com uma angina, algum cenário de insuficiência cardíaca congestiva e até, então, no caso dos atletas, como eu estava falando, né, morte súbita. A causa então ainda é idiopática, né, mas a etiopatogenia já identificou algumas características. Por exemplo, essa doença acomete algumas famílias com caráter autossômico dominante. Algumas mutações herdadas já foram encontradas em alguns pacientes, né? Alguns têm algum grau de isquemia descrito, né? E em outros se encontrou um excesso então de catecolaminas no sangue desses pacientes. Como é que a gente vai ver a macroscopia, né? A patologia macroscópica desse coração? A gente vai ter aquele aumento assimétrico das câmaras cardíacas, da espessura, né? Do miométrio. Desculpe. A gente vai ver então esse espessamento acometendo a parede. Na microscopia, a gente vai ter um aumento do tamanho, né, das fibras musculares, dos miócitos. Vamos ter então aquela hipertrofia dos miócitos. Cardiomiopatia hipertrófica, ela caracteristicamente pode se apresentar de duas formas macroscópicas também, uma mais não obstrutiva, né, onde a hipertrofia acontece mais na parte apical septal do coração, e né, uma mais e outra, né, dita obstrutiva, onde a gente vai ter uma hipertrofia assimétrica junto da mitral, né? Vocês podem ver eu indicando aqui com a flecha desses dois lados, né, onde a gente tem aquela hipertrofia assimétrica e consequentemente a gente vai ter uma estenose da aorta, né, da subaórtica aqui que está saindo, né, a gente vai ter um espessamento aqui em cima, então consequentemente vai obstruir, causar uma estenose subaórtica ali na saída da aórtica do coração. E no último desse grupo aqui, a cardiomiopatia restritiva idiopática, a gente vai ter então um preenchimento, um enchimento, né,
que dificulta então a diminuição do volume ventricular. Então, a gente vai ter uma disfunção diastólica na hora de fazer a diástole, né? O coração, as fibras, vai ter uma dificuldade para fazer isso aí, porque tem algo preenchendo ali por dentro, algo infiltrando. E o que que pode então infiltrar, causar uma obliteração, dificultar a diástole? Uma proteína amiloide, né? Pode se aparecer, por exemplo, um cenário de um mieloma múltiplo, né, de uma condição crônica com um depósito de alguma proteína amiloide. A gente tem a fibroelastose endocárdica, é outra causa, uma fibrose endomiocárdica ou uma endocardite, né, de Leffler, como outra causa desse preenchimento. Vamos falar então de fibroelastose endomiocárdica. É uma doença incomum, tá? Acomete mais crianças, geralmente até os 2 anos, mas pode eventualmente, né, mais raramente, acometer adultos. Na forma infantil, a gente tem mais sintomas, né? Falta de ar, cianose, quadro de insuficiência cardíaca, até, né, morte súbita também. Nos adultos, a gente pode ter ah, sintomas parecidos, né? Mas geralmente é um quadro mais arrastado, um pouco menos de sintomas nos adultos. A etiopatologia ainda é questionável, duvidosa, né? Está em investigação, já foram descritos algum grau de anóxia endocárdica intrauterina, né? Alguma sobrecarga de pressão hemodinâmica no coração, como algum defeito de septo, alguma coarctação da aorta, alguma variação genética, né, já que já tem casos descritos em gêmeos e também associados a algumas outras malformações. Uma hipótese autoimune também já foi aventada. Hipóteses relacionadas a outros danos do miocárdio, por exemplo, como uma deficiência de tiamina, também aparece a fibroelastose, né? E também obstrução linfática. Como é que a gente vê a doença, então? Como é que é a patologia? Na macroscopia, a gente vai ver um espessamento do endocárdio, né? Geralmente a gente vai ter um aumento das câmeras, né? E uma hipertrofia associada do miocárdio para tentar compensar essa infiltração, né? E no endocárdio, além do espessamento que está nítido aqui, a gente vê toda essa porção esbranquiçada aqui, né? A gente pode ter trombos aderidos. Na microscopia, a gente vai ver então o colágeno, né? Pegando, espessando tanto desculpa, o endocárdio, né? Quanto o miocárdio. Tudo que está em azul aqui é uma coloração especial para a gente ver colágeno. O que está em azul é o colágeno, então vocês veem que está entrando para dentro do miocárdio aqui, né? E a gente tem esse espessamento do endocárdio aqui nesse coração doente por uma fibroelastose endocárdica. Na fibrose endomiocárdica, ela é bem parecida com a fibroelastose, né? Só tem uma concentração maior de colágeno e não tem algumas fibras, quebra de fibras elásticas, né? Tem um aparecimento bem parecido com a fibroelastose. Acomete principalmente crianças e adultos jovens. A clínica é de uma insuficiência cardíaca congestiva de causa desconhecida. Hipóteses aventadas, então, desnutrição, uma má nutrição, infecções virais e também excesso de serotonina. E a endocardite de Leffler
É considerada por muitos, então, uma variante da fibrose endomiocárdica. Por quê? Porque associado a alguns achados na microscopia, né, que já estão presentes na fibrose endomiocárdica, a gente tem um infiltrado de eosinófilos nesse tipo específico de endocardite de Leffler. O prognóstico nessa endocardite é muito ruim. Aqui a gente vê então a microscopia e a macroscopia de uma fibrose endomiocárdica. Na esquerda a gente vê aquela zona cinzenta, algumas zonas cinzentas aqui, né? Bem identificáveis, onde na microscopia, a repercussão a gente vê colágeno, né? Por entre as fibras musculares. A diferença para a fibroelastose é que não acomete muito o endocárdio. A gente não tem aquele espessamento tão exuberante também. Mas aqui a gente vê essa fibrose bem extensa acometendo as fibras musculares ali do músculo cardíaco. Alguns exemplos, então, de outras cardiomiopatias restritivas. Aí pode surgir, então, na hemocromatose, né, por acúmulo de ferro, em algumas hemoglobinopatias, sarcoidose, alguma síndrome carcinoide, numa esclerodermia e também por alguma infiltração de alguma neoplasia no coração. Na cardiomiopatia secundária, então, é aquela que a gente tem um cenário clínico conhecido, a gente tem uma causa, né, uma etiologia conhecida que está levando essa cardiomiopatia. Nessa categoria está excluído cardiopatia isquêmica, hipertensiva, valvar, pericárdica, algumas doenças congênitas e também inflamatórias. Abaixo então segue uma lista aí, né, com as principais causas de uma cardiomiopatia, né, secundária. Aqui a gente chega no final. Eu deixei um link ali onde tem um vídeo para vocês verem, onde tem os pontos principais para serem revisados. Vale a pena entrar nesse vídeo, né? E qualquer questão discutimos em aula em conjunto.